uma iniciativa que pretende suscitar o debate e a reflexão no Concelho de Loures sobre os principais problemas que nos afetam e sobre as perspectivas de futuro que queremos para o nosso Concelho, com vista ao desenvolvimento de um plano estratégico que possa afinar as orientações para os próximos 10 anos. Nesta grande iniciativa Loures em Congresso, que teremos já no próximo dia 25, uma iniciativa para debater as competências das freguesias no Museu da Cerâmica às 21 horas, para a qual também estão todos convidados. Mas nesta iniciativa não podíamos deixar de começar por um debate sobre a raiz de toda a nossa intervenção, que é o poder local democrático. O seu estado hoje e o seu futuro e as opções para o seu futuro. Para isso procuramos compor um painel com perspectivas diferentes e plurais, e é isso que temos hoje aqui. Temos aqui hoje alguns dos mais prestigiados autarcas portugueses que acederam ao nosso convite e que com certeza nos trarão interessantes pistas e perspectivas em relação a esta questão. Queria agradecer, portanto, a presença do Dr. Fernando Seara, que é atualmente vereador na Câmara de Lisboa e foi, durante vários anos, como todos sabem, presidente da Câmara Municipal de Sintra. Também ao Dr. Manuel Machado, presidente da Câmara Municipal de Coimbra e também presidente da Associação Nacional de Municípios. Está mesmo a chegar o presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto, também foi durante vários anos presidente da Junta Metropolitana de Lisboa. Penso que, portanto, com este painel teremos condições para ter um debate vivo e interessante de gente que tem muita experiência e muito a dizer sobre a questão do poder local. O nosso poder local foi, talvez com o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social e a Escola Pública, uma das maiores conquistas da Revolução de Abril, uma das que mais impacto teve na vida da nossa população, e hoje está numa encruzilhada e precisa, portanto, definir caminhos futuros, quer em relação ao que fazer às suas competências originárias, algumas delas a serem retiradas ao longo dos últimos anos, quer em relação a novas solicitações e propostas de novas competências que não eram as que originariamente compunham o elenco das atribuições dos municípios. A questão da autonomia do poder local, como é ela hoje e como pode ser no futuro, e do seu relacionamento com a administração central. A questão do financiamento do poder local, dos recursos de que dispõe para fazer face às competências e às tarefas que tem de desempenhar, seja no assunto dos impostos, seja nas transferências do Orçamento do Estado, seja no acesso a fundos comunitários. No fundo, o que queremos é que se debata hoje a situação presente do poder local e que perspectivas de futuro pode ele ter para desenvolver o trabalho que tem sido tão necessário e tão útil nas últimas décadas em favor da população e de todo o território nacional. Agradeço aos nossos convidados, que muito me honra estarem aqui hoje connosco. Íamos começar com intervenções da mesa e haverá depois um pequeno período de debate para respostas finais e procuraríamos terminar esta sessão às 17 horas. Vou dar em primeiro lugar a palavra ao Dr. Manuel Machado, Presidente da Câmara de Coimbra e da Associação Nacional de Municípios. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, meu estimado amigo Dr. Bernardino Soares, meu estimado amigo Fernando Seara, caros colegas autarcas, senhoras e senhores, quero começar por agradecer o convite para participar nesta jornada de trabalho e dizer que muito poucas discussões políticas podiam ser mais oportunas do que aquela que nos reúne aqui. Refletir sobre as necessidades e as ambições coletivas determinantes do nosso futuro coletivo como comunidade. A primeira reflexão que quero partilhar convosco é a seguinte. Sou dos que considera que os autarcas e as autarquias portuguesas são motor fundamental de progresso e de desenvolvimento. Para prosseguir este objetivo, é indispensável promover o crescimento económico, não haja sobre isso qualquer dúvida, que é o ponto crucial para este momento europeu e, por maioria de razão, para este nosso momento português. Dizer isto deste modo não é, infelizmente, uma banalidade.
Quem esteve nos últimos anos à frente do governo português, tal como quem esteve nos últimos anos à frente de boa parte dos governos europeus e também à frente da própria Comissão Europeia, no fundo, quem mandou na Europa, que está esquecida de si própria, não teve esta concepção. Essas pessoas, esses líderes, a quem por facilidade, permitam-me, por facilidade de expressão, designe como as direitas europeias, acharam que o combate à crise e ao grande problema do nosso tempo, o desemprego, se podia fazer sem crescimento económico, sem políticas públicas amigas do desenvolvimento, isto é, atacando o Estado Social. Foi por isso que nos últimos anos os orçamentos de Estado em boa parte da Europa, e em particular em Portugal, foram orçamentos de Estado inimigos do crescimento económico. Na minha opinião, a relação que deve existir entre o orçamento de Estado e o crescimento económico deve ser, em primeiro lugar, uma relação saudável. Ou seja, o impulso que o orçamento de Estado necessariamente deve dar à economia deve ser focado, inteligente e sustentável. Deve privilegiar a produção de bens e serviços transacionáveis. Deve, direta ou indiretamente, apoiar o aumento de competitividade das empresas portuguesas no mercado global. E deve também preservar o respeito, o estímulo pelas pessoas e promover a sanidade das contas públicas. Isto que estou a dizer não é só uma opinião pessoal. É também o pensamento e a prática da quase totalidade dos autarcas portugueses. Nós, autarcas, bem ao contrário de outros, não pregamos uma coisa e fazemos outra. Por essa razão, peço-vos a favor de que tomem nota disto que vos vou dizer. Como constata o próprio relatório do Orçamento de Estado, anexo à proposta de lei do Orçamento para 2015, os riscos associados aos municípios são cada vez menores. E a redução do estoque de pagamentos em atraso passou de 1.613 milhões de euros em 2011 para 660 milhões de euros no final de 2013. Este mesmo relatório do Orçamento de Estado prevê para 2015, e estou a citar, um saldo orçamental excentário da administração local no montante de 825 milhões de euros. Como é evidente e é bom de ver, os autarcas deste país não querem nem que o país se endivide mais, nem que as contas públicas andem desreguladas, nem que o nosso modelo económico seja subsidiodependente e inviável. Não se trata de nada disso. Trata-se do contrário. Trata-se do Estado, através do Governo, gerir a riqueza pública de uma forma inteligente e fecunda, tal como as câmaras municipais procuram fazer nos municípios. As políticas deste Governo, que foi muito além da Troika, criaram enormes dificuldades económicas, financeiras e sociais. Quer as pessoas, quer as entidades, quer as instituições, estão no limite das suas possibilidades. E os municípios encontram-se numa situação muito delicada. Os seus recursos humanos estão exaustos e desmotivados. E as receitas municipais têm sido drasticamente diminuídas ao longo dos últimos anos. Também as mudanças legislativas recentes atacam a autonomia constitucionalmente consagrada das autarquias locais e põem em causa a qualidade do serviço público prestado às populações. No entanto, devemos salientá-lo, os municípios portugueses estão entre as entidades públicas que proporcionalmente mais têm contribuído para o esforço da consolidação orçamental do país. Os municípios têm estado na linha da frente para a prossecução deste esforço nacional, que é o do equilíbrio das contas públicas, dando um contributo substancial, permita-se que eu diga, decisivo, que se vem traduzindo no apuramento de superávit municipal em contraste com o déficit contínuo da administração central. Do total da dívida pública portuguesa, as responsabilidades apuradas evidenciam que 95% é a responsabilidade da administração central, de institutos públicos, de empresas públicas e afins, 3% é a responsabilidade da administração geral, regional, e apenas 2% é da responsabilidade da administração local. Estes são os factos. Ora, isto que se fez nos municípios é o contrário do que tem sido feito pelo Governo na administração central. E teve como consequência que as autarquias têm sido impedidas de desempenharem cabalmente o seu papel nestes tempos difíceis que todos vivemos. Têm sido constrangidas pelos centralistas na criação de um novo ciclo de políticas municipais. E que novo ciclo é este que sucede ao ciclo anterior centrado nas infraestruturas e nos equipamentos?
é, no meu dizer, a passagem de ciclo do hardware que fizemos e aplicamos ao ciclo de software que é preciso empreender. É um ciclo em que as autarquias se assumem como entidades construtoras de futuro. É um ciclo em que as autarquias ajudam a responder ao principal desafio do nosso tempo, o combate ao desemprego. Ajudam construindo soluções que levam à criação de emprego, que atraem investimento, potenciam a inovação. Para este novo ciclo de políticas autárquicas, os municípios precisam de políticas governativas inteligentes e eficazes. Mas em vez disso, o que é que temos? Temos no Orçamento de Estado imposto um infundado limite de 35% de despesas com pessoal, neste ano, 2015, que retira qualquer margem de gestão autónoma a mais de 2/3 dos municípios portugueses. É, aliás, um limite que impede as autarquias de se capacitarem para poderem aceitar qualquer transferência de competências da Administração Central ou sequer a delegação efêmera, conjuntural, de funções do Estado, como propõe o Governo. Qualquer pessoa compreenderá que, mesmo com contrapartidas financeiras, não se podem assumir novas competências, novas responsabilidades em áreas tão especialmente sensíveis como a educação, a saúde, a cultura ou a segurança social, sem contratar pessoas com know-how, com conhecimento, com capacidades técnicas e profissionais suficientes nessas áreas. Um outro exemplo. O conjunto dos impostos que servem de referência ao cálculo do Fundo de Equilíbrio Financeiro, por transferências do Orçamento de Estado para os municípios, o IRS, o IRC e o IVA, aumentou 17,2% em 2013, o ano que foi utilizado nos cálculos. Porém, devido à cláusula travão, introduzida na Lei das Finanças Locais, que impede aumentos superiores a 5%, nenhum município pode receber mais do que este valor. Quer isto dizer que, por causa da cláusula travão, no cômputo nacional, o Governo acaba por arrecadar este ano, como se fosse receita sua, 188 milhões de euros, que no espírito da lei e nos bons princípios seriam, naturalmente, dinheiro dos municípios. Apenas mais um exemplo. As comunidades intermunicipais, a CIM, tal como as áreas metropolitanas, viram reduzidas em 40% as suas receitas a transferir do Orçamento de Estado no ano corrente, 2015. A questão é que tal acontece precisamente no último ano em que se podem executar as derradeiras verbas do CREN e no primeiro ano em que há avisos de abertura, estão agora a surgir, os primeiros avisos de abertura de concursos para se utilizar os fundos do novo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020. A racionalidade disto, como de certo concordarão comigo, é nenhuma. E por falar no Portugal 2020, uma coisa aparentemente boa. A gestão desconcentrada de muitas verbas pelas Comissões de Coordenação do Desenvolvimento Regional e pelas autoridades urbanas não pode ser pervertida, não pode ser atraiçoada. O aviso de concurso que acabou de ser publicado esta noite no âmbito do Portugal 2020 traz-nos as maiores preocupações e não corresponde ao que tem sido convencionado, dialogado, apreciado, aprovado. É obrigatório, por isso, que o processo de aplicação dos fundos comunitários do Portugal 2020 seja um processo que respeite duas condições essenciais. Terá de envolver profundamente seriamente, as autarquias, tomando em linha de conta a visão dos eleitos locais, pois são estes os depositários da vontade popular. E terá também de dar aos promotores dos projetos que vão concorrer às dotações do Portugal 2020 as condições mínimas para que estes possam avançar com a contrapartida nacional para a execução dos seus projetos. É que sem essa contribuição, nada feito. E as dotações específicas das medidas e dos programas e também os planos de ação continuam a ser cozinhados centralizadamente pelas nomenclaturas no segredo dos gabinetes das direções gerais dos ministérios. Isto é muito preocupante. Isto é o que observamos e não aceitamos a minoridade dos municípios. Minhas senhoras e meus senhores, a governação que foi imposta a Portugal, esta austeridade que manteve o déficit e aumentou a dívida, não resolveu os problemas financeiros e impediu o desenvolvimento económico. Foi-se embora a Troika, mas ficou cá o Governo. E com ele ficaram estas políticas erradas que impedem os setores mais dinâmicos da economia e da sociedade de dar o seu contributo para o desenvolvimento.
É por isso que Portugal vive hoje o seu 7º mês consecutivo de abrandamento económico. Quer as populações, quer as mais diversas entidades e instituições estão, como disse, no limite das suas possibilidades. E as autarquias estão numa situação muito delicada. Enquanto isto, assistimos ao desencadear de um conjunto absurdo de alterações legislativas precipitadas que agravam a vida das autarquias, cerceiam e violam a autonomia local e põem em causa o serviço público que temos como missão prestar às populações. A pretexto da crise, foram intensificados efeitos devastadores na economia e na sociedade. E é evidenciado um protagonismo centralista que muito nos preocupa. Tal situação de governamentalização centralista, a pretexto da crise, tem vindo a criar um conjunto de restrições e condicionantes, também económico-financeiras, das autarquias, e está a desconsiderar o poder local. No entanto, devemos salientá-lo. Os municípios portugueses estão, nos últimos anos, entre as entidades públicas que mais têm contribuído para a consolidação da democracia em Portugal. Todavia, teria muitos outros exemplos que poderia partilhar convosco. A questão da repartição dos recursos públicos, o ataque que tem vindo a ser feito à autonomia local constitucionalmente consagrada, as alterações legislativas de avulso que nos levariam a uma longa discussão e que durante esta tarde teremos a oportunidade de fazer. Há que considerar, finalmente, a autonomia autárquica é um instrumento ao serviço da satisfação dos interesses próprios das populações. As autarquias locais, tal como o Estado, só se compreendem como módulos ou formas de organização política das populações, tendo por objetivo a resolução dos seus problemas. E por tudo isto, é tempo de dizer basta. É necessário colocar termo a esta política de desconsideração pelo poder local, acabando com o espartilho, garantindo a recuperação da autonomia, acabando com o desrespeito para com os eleitos locais. Só assim se conseguirão mobilizar as autarquias como parceiras efetivas para a governação responsável do país e promover as políticas públicas que o país precisa. Nós somos dos que estamos cientes e encaramos com otimismo as grandes responsabilidades que impendem sobre os municípios. Temos realizado muitos trabalhos e missões que frequentemente têm substituído a administração central na realização das funções que são de sua responsabilidade. Também por isso, não é aceitável que a atual percentagem de 9% de participação dos municípios na receita do Orçamento de Estado. É um valor muito baixo, muito abaixo da média da União Europeia. E por isso, achamos que é necessário passar à página seguinte e enfrentar o novo ciclo de criar condições para criar emprego, apoiar empresas, atrair investimento, criar riqueza socialmente útil. Esta é a nossa missão. Muito obrigado por me ter escutado. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, muito obrigado pelo convite. E permitam-me saudar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e Presidente da Associação Nacional de Municípios e o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro. O Sr. Vice-Presidente da Câmara de Loures, as senhoras e senhores vereadores, os senhores Presidentes de Junta de Freguesia, o Sr. Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal. O Dr. Bernardino Soares, quando me convidou, de certo foi para ser provocatório. E foi para ser provocatório, portanto, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, não vou fazer um discurso escrito com a cautela de quem tem um congresso daqui a 2 semanas. Não tenho nenhum problema, porque sou vereador sem peouro da Câmara de Lisboa e regressei totalmente à minha vida privada, não aceitando qualquer cargo público, para público, dependente do público ou suficientemente público. Também não sei se estou nas listas VIP e, portanto, apenas sei que hoje fui convidado VIP pelo Dr. Bernardino Soares. E permitam-me uma segunda nota prévia. Como eu admiro o Dr. Bernardino, aconteceu-lhe a mesma coisa em sentido diferente como aconteceu a mim em 2001. Em 2001, eu ganhei por equívoco eleitoral a Câmara Municipal de Sintra. Candidatei-me para perder e ganhei. O Dr. Bernardino Soares era deputado como eu há 2 anos, assumiu o combate em nome
do partido dele de sempre e ganhou a Câmara de Loures. E cada um de nós, de repente, passou a conhecer a realidade do poder local democrático, as estruturas, as dificuldades e as angústias. A segunda nota prévia é para cumprimentar 3 vossos camaradas, e digo de propósito a expressão camaradas, que durante muitos anos, e um deles, o Sr. Engenheiro Batista Alves, me acompanhou em Sintra durante os meus mandatos. Eu, como o Dr. Bernardino Soares, ganhei sem maioria absoluta a primeira vez, depois, na segunda vez, o Partido Socialista, meu Carlos Teixeira, apresentou o Dr. João Soares e o Dr. Jorge Coelho, e eu, por necessidade, tive que lá ir ganhar por maioria absoluta, mas foi apenas para demonstrar que mesmo os pesos pesados, por vez em quando, tornam-se pesos leves. E, portanto, mas o engenheiro Batista Alves, o Rui Monteiro e o Nuno Abreu, entre outros, durante os meus 12 anos de Sintra, deram-me ajuda e aprendi muito consigo, Sr. Engenheiro Batista Alves. E queria lhe agradecer o que me ensinou em termos de água e também o que me ensinou em termos de resíduos, porque consigo, recordo-me sempre de uma expressão do Confúcio: toda a discussão é inútil se os princípios não são comuns. E durante 12 anos, toda a minha discussão consigo e tudo o que aprendi consigo foi suficientemente útil e hoje, como vai perceber, bastante interessante. A segunda nota prévia é também para cumprimentar a Vossa Excelência, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, pelo acordo autárquico que se celebrou com o PSD, que com certeza ajudará a gerir o município de Loures com bondade e com essa capacidade e força que, por exemplo, o Dr. Fernando Costa assume sempre e com certeza vai assumir no debate em relação a mim. Mas, como sabem, estou preparado para tudo. O poder local hoje. Eu fui eleito por equívoco, recordo, e de repente vi-me à frente do segundo município de Portugal. E passado pouco tempo comecei a perceber o que era o déficit. Porque fui chamado, fui sempre chamado ao Ministério das Finanças com aquela bonomia, que é para me dar a boa notícia. Cheguei e percebi o que era o déficit. Um dia, à 1h30 da manhã, o ministro acordou-me e disse: é só para saberes que amanhã a CRELP vai passar a ter portagens. Boa noite, descansa bem. E foi assim. Foi a chamada notícia da 1h30 da manhã. E a partir daqueles momentos, durante todos os anos, todos os governos, todos os diferentes primeiros-ministros, davam ótimas notícias para os principais municípios de Portugal. Ótimas notícias. Ou tiravam o dinheiro, ou a ADSE passava a pagar mais, ou passavas a ter uma comparticipação para o Serviço Nacional de Saúde. E eu julgava que tinha ensinado umas coisas na universidade aos meus alunos, onde estava a previsibilidade, onde estava um princípio de segurança, onde estava o planeamento, e de repente dei para mim, Fernando Seara, ou para aqueles que são de Viseu, Fernandinho: tudo o que tu ensinaste não serve para nada, adapta-as às realidades. E de repente comecei a pensar que, e agora, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, é para si, Vossa Excelência, que regressou a Coimbra. É evidente que todos nós sabemos que hoje em dia o poder local tem novos paradigmas. Porventura, o primeiro paradigma é o desenvolvimento económico, a questão da empregabilidade. Permitam-me, até porque estão aqui jornalistas, eu nessa matéria da empregabilidade tenho que ter sempre a noção e a consciência de que hoje em dia ela é essencial, quer ao nível público, quer ao nível privado. Como também a questão da descentralização de competências é relevante. Um dia, se o Sr. Presidente Bernardino Soares quiser, a descentralização de competências que, em alguns casos, em Sintra consegui desenvolver, é interessante e motivador.
na educação. Apesar da complexidade. É interessante. A sustentabilidade financeira em terceiro lugar. A segurança urbana em quarto lugar. Uma das coisas interessantes em Sintra que desenvolvemos subtilmente foi alguma coisa que tinha aprendido em 2 ou 3 conferências que tinha dado antes de chegar a Sintra no Brasil, no âmbito da minha área académica, que é a ciência política. Ou se quiserem, hoje em dia é bondoso dizer political science, em inglês. Consegui mudar por completo todas as principais luzes das principais estradas e avenidas e ruas de Sintra. Que apenas o aumento e a alteração das luzes aumentava o sentimento de segurança. E, em quinto lugar, hoje em dia, importantíssimo, ligado com isto, tudo a eficiência energética com aquilo que eu considero relevante, a manutenção da titularidade pública da água como elemento fundamental e estruturante das políticas públicas locais contemporâneas. Mas estes 5 elementos de paradigma, ao lado, e em razão das crises financeiras, das crises dos sistemas bancários, e eu vou dizer da não articulação dos reguladores com o conjunto de sistemas, trouxeram nos últimos anos, e porventura estes 3 senhores presidentes que estão ali, em diferentes situações, com o presidente Carlos Humberto, com mais experiência, e ele que liderou e bem durante um tempo a Junta Metropolitana de Lisboa, com as novas realidades inerentes, e agora sou presidente. Esta questão. Nunca em Portugal houve tão pouca solidariedade municipal como há hoje. Ponto 1. Ponto 2. Nunca. Nunca. Não falo das freguesias. Nunca. Em segundo lugar, em Portugal há 3 tipos de municípios. Lisboa, com competências próprias, inclusive ao nível de poderes financeiros próprios das 24 novas freguesias. Porto, ainda legislação especial. E, terceiro lugar, todos os outros. Todos os outros. Nos outros, há os mais importantes, há os menos importantes, e depois há aqueles que os respectivos presidentes frequentam o Vale Bolshoi, que estão sempre em pontas, para se perceber que existem. Atenção, estar em pontas é importante por uma questão, que é a questão que o seu presidente Manuel Machado aqui suscitou, que se chamam fundos comunitários. Fundos comunitários. Porque não estão feitos muitos estudos destas questões que o presidente Manuel Machado diminuiu, aumentou, 8%, 9%. Vamos ver como é que são estruturados, distribuídos nos últimos 30 anos os fundos comunitários em Portugal. E quando chegarem lá, chegam a uma questão interessante, que é uma relação entre a classe política central e alguma classe política local, que não dá lógicas nem de substituição, nem de rotação, mas sim de permanência e sedimentação. E é essa a questão fundamental do poder local para os próximos 10 anos. Sou pena de, e bem, daqui por 10 anos, o Dr. Bernardino Soares pede-nos para cá vir outra vez, o Carlos Humberto chega outra vez atrasado porque o terminal do Barreiro suscita esses problemas, e o Fernando Seara, já muito mais careca, cheio de cabelos brancos e com certeza comemorando grandes vitórias de outras questões importantes na minha vida, dirá: nada mudou. Nada mudou. Nem mudou ao nível da repartição por necessidades dos fundos comunitários. Eu estou a dizer repartição por necessidades dos fundos comunitários. Nem mudou ao nível da autonomia dos reguladores em relação a alguns aspectos fundamentais da vida dos municípios, que significará tão só
nos próximos tempos, aumento de tarifas de águas e de resíduos para o litoral e não para alguns outros concelhos de Portugal, e com certeza com a Associação Nacional de Municípios em Congresso, a dizer o piorio de umas coisas e das outras. In English, silence. In English, silence. E estas questões são importantes porquê? Porque eu que comecei com um orçamento do Estado em déficit, portanto com consequências, tenho hoje a consciência de que a luta dos municípios, de todos os municípios, tem que ser para salvaguarda do orçamento das famílias e para suscitar que o problema da coesão nacional só pode ser efetuada ao nível do orçamento de Estado. E os reguladores não têm que estar preocupados com as lógicas do Estado, têm que estar preocupados com a lógica concreta das pessoas e dos cidadãos num tempo de alteração do quadro económico-financeiro das famílias. Digo-lhes isto com muito gosto e com muita honra. Ao fim de 12 anos, aprendi tudo sobre o Estado em Portugal. O que somos e o que não fomos. Mas na certeza que com o engenheiro Batista Alves, só quando as questões são comuns é que ela vale a pena construir. Em Portugal, que falta nos próximos tempos, ao nível do poder local, Dr. Bernardino Soares, meu caro Carlos Humberto e Dr. Manuel Machado, é que cada município pense nos outros e não pense exclusivamente em si. Muito obrigado. Então, boa tarde. Quero pedir desculpas por meus atrasos, mas a culpa é do governo ali do que me antecedeu, porque não construiu a terceira travessia do Tejo, não deixou construir a terceira travessia do Tejo. A culpa temos que arranjar sempre culpados. Por acaso não é verdade, eu é que tentei pôr o Recio na Rua da Petesga e marquei um conjunto de coisas e que me atrasei. Peço desculpa por tal facto. Obrigado pelo convite. Queria agradecer à Câmara Municipal de Louros o facto de nos convidarem a estar aqui. É sempre bom refletirmos, pensarmos, programarmos, planificarmos o nosso futuro e, portanto, aquilo que Louros está a fazer me parece muito interessante. E a tentar intervir em 4 aspectos, se conseguir, se tiver tempo, se não, o quarto ficará para uma próxima oportunidade. Aquilo que eu chamo princípios de gestão autárquica, a ofensiva contra o poder local, a área metropolitana de Lisboa e eixos prioritários da intervenção municipal. Permitam-me também fazer uma saudação particular, além do Presidente Bernardino Soares, a 2 pessoas que estiveram aqui e que durante 8 anos foram meus parceiros na Junta Metropolitana. Quero agradecer aos anteriores Presidentes de Sintra e de Louros o prazer que foi trabalhar convosco. Sobre a minha intervenção, é preciso termos presente na nossa intervenção autárquica quais são os objetivos do poder local. E o poder local só tem razão de existir porque existem pessoas, porque existem cidadãos. E, portanto, só por isso é que há poder local. E o poder local não existe para resolver os problemas do poder local. O poder local existe para resolver o problema das pessoas. E esta é uma questão, penso eu, central e que influencia toda a nossa ação. Portanto, eu considero que é um objetivo constante a promoção das condições de vida da população e paralelamente a isso, de consciencialização de cada um e, de alguma forma, de todos os que connosco se cruzam, intervêm e partilhamos um território. E esta relação tem que influenciar de forma determinante as decisões e as opções. É preciso termos um permanente e, eu diria, apurada avaliação das prioridades, o reforço de uma questão que considero central e, de alguma forma, estes debates fazem parte integrante,
que é o reforço da participação, da democracia e da cidadania. Se quiserem, associe a proximidade dos eleitos à população. A abertura ao mundo e às outras experiências. Nenhum de nós sabe tudo. E todos nós temos que aprender uns com os outros, com as outras experiências, dos outros poder local, das outras pessoas, de pessoas até que têm concepções políticas e partidárias diferentes das nossas. A defesa permanente do serviço público, e particularmente nos momentos tão agudos como aqueles que nós vivemos, é uma questão central e essencial. E a defesa do serviço público, já agora quero-vos dizer, não se faz apenas, também se faz, na reivindicação, na contestação, na luta, no combate. Faz-se também por essa via. Mas, na minha opinião, a melhor forma de defender o serviço público é prestar um bom serviço público. A preservação de uma outra coisa que me parece que é muito importante, que é a capacidade operacional das autarquias, que estão a perder. Eu, no outro dia, não sei se sabem, nós temos um serviço de transportes coletivos no Barreiro. Somos uma das pouquíssimas autarquias que tem um serviço de transportes. E com estas medidas da redução de trabalhadores, nós não estamos a poder admitir trabalhadores. E estamos um problema, então, mas um serviço de transporte que não pode admitir o número de trabalhadores necessário para haver carreiras, quer dizer que corta carreiras. Não tem outra solução. E eu dizia, não. Então, se nós não o podemos fazer, se calhar a medida, acabamos com o serviço, com as oficinas, se quiserem, da reparação dos veículos. E depois dizia, vão-se os areios, fiquem os dedos. Porque não podemos é cortar carreiras. E, portanto, eu estou a sublinhar aquilo que estava... Isto é um exemplo daquilo que eu estava a dizer, da necessidade de mantermos a operacionalização, a capacidade operativa dos nossos serviços. Um outro aspecto que considero importante é um apoio, um incentivo constante a quem faz e em quem quer fazer. Eu estou a falar das pessoas, das organizações, daqueles que intervêm no poder local, que intervêm na vida das cidades, dos concelhos, das aldeias. Portanto, um permanente incentivo àqueles que fazem e querem fazer. Uma visão e uma atitude proativa, não expectante, mas de construção, de previsão do que pode acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Este poema que, de alguma forma, pressupõe um conceito e uma concepção de vida e de intervenção política. Um sentido muito apurado do serviço público, da dedicação e da entrega ao serviço público. Esta ideia que são todos iguais, que são todos oportunistas, todos querem amanhar, todos querem emprego e emprego para os amigos. Portanto, é preciso uma profunda isenção relativamente a estas matérias. E um sentido de dedicação permanente ao serviço dos nossos concidadãos, do povo. E esta ideia central que eu comecei por dizer, primeira que eu comecei por dizer, que é uma vontade consistente e persistente de melhoria das condições de vida das populações. É um objetivo permanente e que nós em nenhum momento podemos esquecer e abdicar. Mesmo perante as dificuldades. Mesmo perante aquilo que parece impossível. É preciso nós não perdermos a esperança de transformar o impossível em possível. Quanto à ofensiva, quanto ao poder local, dizer-vos que considero que o poder local é um pilar e símbolo arrojado da Revolução de Abril. E nós temos vindo
crescentemente a sofrer uma ofensiva que considere pensada, estruturada, global, manifestamente ideológica contra o poder local. Não é um acaso. É pensado, estruturado, é ideológico. E é uma ofensiva, no meu conceito, que se não se desliga da ofensiva global e geral contra os direitos e conquistas do povo português. E esta ofensiva é assente, na minha opinião, em objetivos claros. Redução do Estado e, particularmente, das suas funções sociais, associada à alienação de funções e serviços públicos e reforço das privatizações, das concessões, das externalizações de serviços. Uma oneração crescente das populações pela via dos aumentos dos impostos, das taxas, das tarifas e pela redução, naturalmente, de salários e pensões. Redução, foi aqui falado já anteriormente, do investimento público, ao nível central, regional e local. E, por outro lado, permitam-me, esta é uma concepção mais, se quiserem, partidária, mas é a minha visão do mundo e da situação, tentar nivelar as autarquias por regras que são todas iguais, em que dificilmente se permite e se dá condições para criar respostas alternativas. A lei está a ser construída de tal forma que nós dificilmente encontramos respostas que sejam diferentes uns dos outros, porque não conseguimos. Há sempre possibilidade de o fazer, como é evidente. Eu sintetizava esta ofensiva em 4 linhas. Asfixia financeira ao poder local, e não digo mais nada porque penso que o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios de alguma forma o fez. Ingerência administrativa, negação das condições fundamentais ao exercício das funções, porque quando se reduz meios financeiros, se reduz o número de freguesias por imposição legal, se reduz o número de dirigentes, se reduz o número de trabalhadores, naturalmente que nós deixamos de ter possibilidades de cumprir com as nossas obrigações. E empobrecimento da expressão democrática do poder local quando se reduz o número de eleitos, o número de freguesias, quando se dá um papel supramunicipal a estruturas intermunicipais ou quando se permite tendências cada vez mais presidencialistas nos órgãos do poder local. Eu não sei quanto tempo estou, Bernardino, mais ou menos. 10 minutos. Um bocadinho mais. Nós consideramos que, no atual contexto, o papel da área metropolitana de Lisboa, não como estrutura autárquica, mas como região, deve ser compreendido, até porque estamos nessa área metropolitana de Lisboa, como um papel importante. Considero que é preciso nós, na área metropolitana de Lisboa, termos uma visão cada vez mais integrada do entendimento de que isto é uma cidade-região, é uma cidade-região de 18 municípios, é uma cidade-região polinucleada, isto é, com várias centralidades, e é uma região mais dinâmica, mais potente do país.
e que pode ajudar o país no desenvolvimento se lhe dermos as condições para que ela se desenvolva, cresça, dinamize as suas potencialidades. Não em contraponto com nenhuma outra região do país, não em contraponto com nada, mas aproveitarmos as potencialidades, que é termos esta a região mais potente de todos os pontos de vista, ou de quase todos os pontos de vista, em Portugal. Por outro lado, nós queremos assumir, Portugal quer-se assumir como a porta atlântica da Europa. Mas Portugal só pode se assumir esta porta atlântica da Europa, primeiro, se tiver ligações à Europa. E, portanto, é preciso que se olhe para a região metropolitana de Lisboa, a região capital, e façamos as ligações necessárias e suficientes a outras capitais europeias. E que Lisboa se assuma como a porta atlântica da Europa, um espaço de encontro entre o Mediterrâneo e o Atlântico, entre a Europa e a África, um espaço de encontro de vidas, de cultura, religiões e diferentes modelos de desenvolvimento. Para isso, precisamos da promoção da coesão territorial, e basta olharmos para esta região como ela é diferenciada e está pouco coesa, darmos mais atenção à eficiência dos serviços de interesse geral, à mobilidade regional, à internacionalização, à difusão de conhecimentos e de tecnologias e à melhoria de competitividade. Terminando e ficando 2 ou 3 coisas para outra oportunidade, eu queria enfatizar uma ideia que já expus atrás, que são as questões da democracia, da participação e da cidadania. É preciso que nós tenhamos a ideia que é preciso construir as soluções. E as soluções constroem-se com o envolvimento das pessoas. Mais do que soluções bem pensadas no gabinete, e precisamos ter soluções bem pensadas no gabinete, precisamos de um envolvimento permanente, uma grande capacidade de ouvir e de incorporar as opiniões, a ideia de que, partindo de posições diferenciadas, podemos chegar a posições comuns, e o Seara até falou nisso na sua intervenção várias vezes. A ideia de que a cidade se constrói com medidas estruturantes, mas com pequenos gestos, com gestos de proximidade, de uma grande disponibilidade para convencer, mas também para ser convencido. É preciso que nesta ideia de participação, de comunicação, recorrer a novos meios de comunicação, às tecnologias, às internets, etc. Mas não substituir isto por aquilo que estamos aqui a fazer. É preciso incorporar isto num conceito mais global de participação e de cidadania, e eu diria de construção. É preciso descentralizar cada vez mais, mas não é descentralizar dizendo toma a competência, desenrasca-te. É descentralizar com meios, dando capacidade para fazer e para executar. E isso faz parte de um conceito mais alargado de cidadania, de participação, de envolvimento, de democracia, nesta ideia, que eu sou um defensor acérrimo, das soluções que são construídas e não das soluções que são apenas decididas. A democracia constrói-se. A democracia é alternativa.
É naturalmente, não há democracia sem alternativa, sem haver possibilidades de escolha. Mas há outros conceitos de democracia que são complementares a este e que são importantíssimos. Eu diria que a democracia construtiva, aquela que vai incorporando os pequenos contributos e que vai construindo, como o rio que vai engrossando com os pequeninos riachos, eu acho que esta é aquela que nos pode dar mais sustentabilidade com vistas ao futuro. E eu acho que o poder local pode ser um excelente exemplo deste conceito de democracia. Muito obrigado.